detalhes de um evento muito especial que acontece na noite de hoje, esse dia 24 de março, na unidade 3 da nossa FEMA, vai acontecer a aula inaugural do curso superior de psicologia da FEMA, curso novo, um sonho que está sendo realizado aí. E para falar desse momento especial, eu recebo a coordenadora do curso de psicologia da FEMA, a professora Juliane Colpo, que nos traz aqui, e é ela que vai dar as boas-vindas à nossa visitante, a Eliana Bortolom, que está com a gente, ela integrante do Conselho Regional de Psicologia. Bem-vindas à Rádio FEMA. Começar contigo, Juliane. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer, né, estarmos aqui para falar desse momento tão grandioso, né, na formação dos nossos estudantes e digo mais, não na formação só dos nossos estudantes, mas também no fortalecimento da nossa categoria profissional, porque é uma temática que é cara para a profissão, de extrema relevância e que faz com que repensemos, né, repactuamos a cada dia o propósito da nossa profissão enquanto ciência, né, enquanto profissionalização mesmo. E é com muito prazer, né, e com grande destaque, né, que eu trago a Santa Rosa hoje e já agradeço, né, de pronto a Eliana e o Conselho Regional, né, de Psicologia, justamente por ter nos proporcionado esse momento de ter a Eliana aqui para representar, né, o nosso conselho e, acima de tudo, para poder nos apresentar essa importância, né, desse encontro e dessa temática para a área profissional, né? Bem-vinda, Eliana. Bem-vinda, minha querida. Por favor, fique à vontade para saudar os nossos ouvintes e internautas Rádio FEMA. Boa tarde, então, né, acho que da mesma forma, assim, é um prazer estar aqui. Sempre digo isso para a Juliane, também estava dizendo que é um esforço nosso a gente poder estar junto, né? Acho que o Conselho, quando se aproxima das instituições e as instituições do Conselho, a gente com certeza vai fortalecendo, vai deixando a nossa profissão com um compromisso alinhado aí, né, com tudo que a gente vai entendendo e todas as demandas que são cada vez mais trazidas e apresentadas para a psicologia. Então, prazer estar aqui hoje. Maravilha. E o tema da aula inaugural, queridos ouvintes e internautas, Prof. Juliane, é pluriversidade e direitos humanos na formação e no fazer psi. Se vocês puderem, então, compartilhar um pouco com a gente, né, até esse termo pluriversidade, né, para a gente entender um pouco mais, né, e como que vai ser essa abordagem hoje. A escolha da temática, ela é uma escolha delicada, porque como nós estamos com a primeira turma, né, do curso de psicologia, nós entendemos que nós temos que marcar desde o início da formação o que são os princípios sustentadores de uma formação em psicologia. E aí temos como referência as nossas diretrizes curriculares, né, de graduação. E nós temos que demarcar muito bem o que são princípios éticos da profissão, né, do fazer psi em psicologia, que é o nosso código de ética. Então, falar de pluriversidade e direitos humanos na formação e no fazer perpassa entendermos esses dois grandes instrumentos que são balizadores para a formação e para a atuação profissional, e que a gente possa realmente desmembrar, né, detalhar esses dois grandes eixos, que é pensar a questão da pluriversidade, né, ou seja, da diversidade, das diferenças, né, e também dos direitos humanos, nesses dois âmbitos, né, na formação e no fazer do profissional psicólogo e psicóloga. Então, por isso nós entendemos que esse momento precisaria sim ter o Conselho Regional de Psicologia presente. Por quê? Porque é um órgão, é uma representatividade que vai fazer com que este processo realmente ocorra de maneira adequada e coerente, e que está olhando para esses princípios de formação, né? E também profissionais, tanto a Eliana quanto o Jean, que estará presente à noite, são profissionais que atuam fortemente em defesa desses dois eixos, e que a sua prática profissional também perpassa esses eixos, né, enquanto formação e enquanto atuação profissional. Então, é um tema necessário. Por isso que eu digo que não é só para estudantes de psicologia, mas para profissionais
psicólogos e psicólogas, para além, né, daquilo que você estudou, mas para uma continuidade, né, na sua prática profissional. Eliana, o que tu colocaria pra gente, assim, dessa abordagem que vai ser feita hoje, né, com esses estudantes de psicologia, né, os principais aspectos, então, da pluriversidade para o pessoal também entender um pouco mais? Esse é um termo que a gente tem incorporado aí, né? Acho que para a gente pensar um pouco, tentar ilustrar, quando a gente pensa sempre em psicologia, talvez a primeira coisa que nos venha sempre é a psicóloga lá no consultório, né? Sentadinha na poltrona, atendendo uma pessoa de cada vez. E, na verdade, a gente hoje sabe que a nossa profissão está aí em muitos outros espaços, né? Nós somos convocadas e convidadas como categoria profissional a estar aí nas escolas, nos hospitais, nas empresas, né? Em todas as políticas públicas. A gente vem cada vez mais colocando a psicologia se espalhando por aí, né? Então, um pouco desse nosso pluriverso é que nós não somos uma profissão de um único local só, né? Ela é uma profissão que responde a muitas demandas. E essas demandas também nos exigem que a gente tenha uma diversidade de teorias, de técnicas. Nós não vamos fazer sempre a mesma coisa, né? Que também é algo que a gente precisa ir entendendo que o nosso local de trabalho também nos ajuda a pensar que tipo de psicologia nós vamos usar. Porque nós também não vamos em cada lugar aí abrir um consultório e ficar atendendo as pessoas, né? Sim. Dependendo de onde a gente vai usar uma técnica diferente. E aí essa temática da diferença é algo sempre que talvez a psicologia seja a profissão que melhor possa falar sobre isso, e acho que é o nosso compromisso social, como a gente diz, né, que está lá no nosso código de ética, de que enquanto profissional, enquanto cientista, né, enquanto todo o nosso conhecimento também precisa ser utilizado para que a gente tenha um mundo melhor para viver. Então nós precisamos, né, esse momento aqui é muito importante para nós. Quando a Juliane me disse, eu disse, nós vamos lá sim, porque é muito importante que a gente possa falar com toda a comunidade que está envolvida nesse processo de formação dessa turma que está começando, né? Ter um curso de psicologia não envolve só aquelas pessoas que estão dentro da sala de aula, mas toda a comunidade vai ajudar a formar, e essa formação dessa turma precisa ajudar a comunidade. E a gente ajuda como? Indo lá e dizendo que a diferença não é um problema, né? Ser diferente não é uma doença. Ser diferente não é algo que atrapalhe. Muito pelo contrário, quando a gente aprende a conviver na diferença, respeitando as nossas diferenças, nós vivemos de uma forma muito melhor. É bom para quem é diferente e é bom para quem está achando que não é, né? Quando a gente vai vivendo as diferenças, vai experimentando esses nossos muitos versos, né? Essa nossa pluralidade de potência, de poder existir de forma diferente, de poder amar de forma diferente, ou cada um na sua escolha, cada um na sua no seu caminho, nós vamos tendo um mundo que é muito mais solidário, um mundo que é muito mais respeitoso, em que todo mundo vive melhor, né? Então a psicologia também precisa ajudar e precisa estar sempre presente nas comunidades para construir isso, né? Esse campo e toda essa possibilidade da gente poder viver melhor, né? Assim. Maravilha, eu fico bem contente aqui pela tua presença, pela a tua contribuição, enriquecendo o conteúdo da nossa emissora. Preciso lembrar também que essa entrevista aqui está fazendo parte do programa Frequência Livre, conduzido tradicionalmente pelo o nosso querido comunicador Jorge Viana, que muito gentilmente cedeu aqui o espaço para que a gente leve esse conteúdo sobre a aula inaugural do curso de Psicologia das Faculdades Integradas Machado de Assis, da FEMA, evento que acontece hoje. E o curso que está acontecendo com a sua primeira turma, Prof. Juliane Colpo, só para ressaltar o andamento desses primeiros, vamos dizer assim, já o primeiro bimestre de aula, isso? Quase encerrando, né? Já é quase encerrando o primeiro bimestre de aula. E tudo certo, tudo andando conforme o previsto? Sim, é que a gente não lida muito só com o previsto, né? Informação e na área a gente lida com tudo, né? Com o imprevisto, com o previsto, mas enfim, eu acho que
é uma turma potente. Eu entro muitas vezes por semana lá e costumo dizer para eles que turma potente, né? É um grupo muito heterogêneo, muito diferente, né? E que tem muita potência, porque eles estão muito desejosos a aprender, são muito críticos. Então, entendo que isso só aumenta a nossa responsabilidade enquanto docentes, né? Enquanto profissionais da área da psicologia, de justamente poder trazer o que tem aí para apresentar para eles, né? Quando a Eliana falava dessa diversidade de saberes, técnicas, né? Recursos que a psicologia tem, é justamente isso, né? Na verdade, nós temos que oferecer o contexto, oferecer as possibilidades para que eles possam ir desenhando, né? Gostei muito desse termo das versões dos versos, né? Porque eles vão construir, enquanto profissionais, depois a versão deles a partir de tudo isso que foi apresentado, foi ressignificado para eles. Então, uma aula inaugural, semana passada nós tivemos a aula inaugural institucional, né? Que já foi um grande desafio, porque nós discutimos, Eliana, ética. E nós discutimos ética na transição do ensino superior para o mercado de trabalho. Pensando o quê? Pensando justamente, assim, que competências eu preciso construir aqui dentro, né? E não esperar lá, chegar, né? No mercado, concluir uma graduação e aí entender que eu preciso daquela competência. Então, a aula inaugural institucional, ela vem conversando já com essa temática da aula inaugural de psicologia hoje. Justamente por quê? Porque nós entendemos que esse é um tema multidisciplinar. Ele não é específico da psicologia, né? Ele não é uma temática só da área da psicologia, bem pelo contrário. Nós temos um compromisso muito grande de carregar isso no nosso DNA enquanto formação e prática, mas ele está em todas as formações, né? E se a gente vai pensar, né, gurias, assim, a gente vive num mundo em que nos convoca a ser muito individualista, né? A gente vive nesse mundo que é imediatista, esse mundo da internet, da ideia de que eu tenho tudo na palma da mão, porque é só uma ideia, né? Se eu não souber utilizar, isso pode ser um problema. Exato. Tem sido um problema. Tem sido, né? Tanto que a gente vê aí esse movimento todo das escolas, né? De ter que ser drástico ao ponto de proibir, né? E se chega nisso é porque a coisa estava ficando sem controle, né? Então, o quanto nós temos aí como psicologia, assim, que ajudar a pensar um pouco e entender isso, e o quanto esse mundo está precisando conversar, né? Quanto nós, enquanto pessoas, enquanto comunidade, enquanto vizinhos, enquanto família, enquanto rede mesmo de afeto, de amizade, de apoio, a gente tem dificuldade de poder sentar e escutar, né? Fazer escutatória, né? Sempre lembro que a gente tem o Rubem Alves que nos convoca, que nos diz, né? Que temos o curso de oratória, mas o curso de escutatória que a escuta, pensa, né? O quanto a gente está com dificuldade de fazer isso, e nesse mundo competitivo e fazer um esforço, a gente está podendo pensar nas possibilidades em que nós temos e de pactuar isso, né? De ir fazendo esse pacto coletivo, de que nós vamos enfrentar isso juntos, nós vamos reconhecer juntos o quanto é importante que a gente possa que não adianta ser bom só para mim, precisa ser bom para todo mundo, né? E também isso daí demanda que talvez eu tenha que abrir mão, né? A gente o quanto cada um e cada uma está disposta a abrir mão de alguma coisa para que outras pessoas também possam se beneficiar. Então a gente tem conversado muito sobre isso. No Conselho de Psicologia, nós estamos vindo aí, né, de um final de semana de muita conversa, né? Nos reunimos aí psicólogas do Rio Grande do Sul inteiro para poder pensar um pouco quais são as nossas prioridades para os próximos 3 anos da psicologia. Discutimos muito isso, o quanto essas questões éticas, no sentido de que a gente se responsabilize também, né? Nós também somos responsáveis como profissional, nós também somos responsáveis como cidadãs, por ajudar, né? Não que alguém vai conseguir fazer tudo sozinho, né? E isso não tem uma pessoa que possa fazer, mas o quanto a gente precisa estar junto mesmo, tá podendo aí fazer esse esforço, e eu conversava com o Jean hoje, assim, do quanto a gente tá
feliz de estar junto aqui, eu e ele também, né? O Jean é um querido colega, de que a gente tem feito esse esforço, de quanto para nós é importante também estar aqui, podendo contar um pouco dessa nossa caminhada e disso tudo que a gente vem pensando junto, né? Então, acho que é convidar as colegas assim que vão nos escutando, né? As colegas psicólogas, os estudantes e as estudantes, eu estou entendendo que eles já estão convocados, né? Para estar junto, e acho que é muito legal isso, né? De que a gente possa estar a gente reconhece muito, assim, Juliana, o teu esforço, né, de estar aqui com a primeira turma, marcando esse lugar importante da psicologia e desse compromisso, né, de que nós estamos assumindo esse compromisso, que é um compromisso da FEMA, é um compromisso da Juliane, mas é um compromisso do Conselho e é um compromisso da psicologia, né, de que a gente possa formar aí profissionais que deem conta desse lugar ético que para nós é tão caro, né, desse compromisso com a vida, desse compromisso com os direitos humanos, e aí essa palavra às vezes nos dá um susto, né? A gente tem um pouco lá vem os direitos humanos. Sim, lá vem, né? Lá vem com muito orgulho, assim, a psicologia está lá nos nossos principais documentos, o nosso compromisso com os direitos humanos, entendendo que todas as vidas importam, que todas as formas de existência são dignas e merecem o nosso cuidado, merecem a nossa atenção, né? Então, poder problematizar isso e poder pensar isso com a primeira turma que está começando agora, que vai trilhando esse caminho aí formativo, vai trilhando esses espaços que nós vamos tá abrindo, assim, e com as colegas que puderem estar junto, que são essas colegas que daqui a pouco vão estar recebendo os teus alunos para estágio, né? Que também vão nos ajudar nisso, assim, a gente precisa que toda a comunidade se envolva, né? Nesse processo formativo. Então, nós precisamos, assim, que esse curso tem tudo para ser um sucesso, né? Uma turma grande, uma turma que está feliz de estar aqui, né? Conversei com as profs, assim, elas foram me dizendo isso. Isso é muito bom, né? Que a gente tenha essa turma já com essa disposição, assim. E aí, então, quando a gente pode fazer isso juntas, assim, de envolver todo mundo nesse processo, vai ser muito legal. Sim, né? É outra caminhada, né? Vai ser, sim. Eu só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui. Prof. Ju, te deixo à vontade só para mais uma vez reforçar o convite aí para quem está com a gente, está nos ouvindo para esse evento de hoje à noite. E eu quero muito ouvir mais os acadêmicos de psicologia, porque já está rolando por aqui na nossa programação algumas falas, né? E a gente vai querer também, pós a aula inaugural, saber, então, como é que foi esse evento de hoje à noite. Com certeza. Então, mais uma vez, né, aproveitar o espaço para agradecer, né, a Eliana, né, o Jean, que com certeza depois vai ter esse feedback, que são profissionais de extrema, né, competência e que realmente colocam. Tem um termo que o Jean usa, mas agora eu não vou lembrar, mas ele usa muito. É específico não tem barganha, né? Não é barganha, mas ele usa um outro termo para dizer que em relação a direitos humanos não existe barganhar. Né? Não, agora eu não lembro exatamente, mas ele tem uma palavrinha que ele usa. E é isso que a Eliana falou, né? Na verdade, é a gente começar uma formação tendo isso muito claro. Porque entendo que se isso começa já no início e vai perpassando toda a formação, nós temos um compromisso e uma responsabilidade muito maior desse estudante, inclusive quando ele vai para as extensões, quando ele vai para os estágios, né? E é uma forma de também nós buscarmos os nossos parceiros, né? Hoje nós teremos profissionais da psicologia que representam os nossos parceiros também, né? Parcerias de estágio, enfim, que vão estar presentes, porque eles também entendem desta forma. Então, é um conjunto, é um ecossistema, né? É a instituição, são os parceiros, é a comunidade e todos na mesma linguagem. E eu entendo que isso é uma responsabilidade da instituição. A FEMA, ela é responsável por formar sujeitos para, além de competência técnica, né? Científica, comportamental, mas acima de tudo ética. Né? E por isso que a gente entende, sim, que o Conselho Regional de Psicologia, ele é um parceiro e ele precisa ser apresentado no primeiro semestre do curso, né? E é um prazer, Eliana, que você esteja aqui representando o Conselho, né? Para o Conselho também é uma alegria estar aqui, né? A Eli me pedia uma música antes. Era isso que eu pensei agora que
que acho que pode ser aqui e agora, né, do Gilberto Gil, que é uma música que diz que o melhor lugar do mundo é aqui, né? E agora, porque fico pensando aqui que a gente muitas vezes pensa que a gente... Isso é uma coisa que eu vou me ocupar daqui a pouco, né? Que é isso, depois quando eu for trabalhar eu vou pensar na ética, depois do quando Gilberto? eu for... depois quando eu for estudar, quando eu tiver prova eu vou estudar, né? E às vezes a gente pensar que o nosso instante, assim, né, é muito importante que a gente entenda que hoje talvez seja um dia importante, agora, né? A nossa presença aqui, a gente ter feito esse esforço que foi coletivo, né, da FEMA, para que a gente tivesse o nosso para estar aqui, e para os estudantes e para os colegas que vão estar conosco daqui a pouco, a gente pode começar hoje uma história, né, muito bonita aqui, né? Então vamos lá, tô procurando aqui, enquanto eu acho esse sucesso do Gilberto Gil, vou trazer a fala do Jean, não pode estar aqui com a gente, mas o áudio dele rodou na nossa programação. Vou colocar agradecendo mais uma vez, tá? Vou dar um abraço aqui em vocês, enquanto isso a gente ouve o Jean e eu localizo a música pra gente curtir. Mais uma vez, obrigada. Você aí que está com a gente, continue, porque programação Frequência Livre continua brilhantando a sua tarde. Olá pessoal, aqui é o Jean. No dia 24 de março, na próxima segunda-feira, eu estarei aí na FEMA de Santa Rosa, junto com a minha colega Eliana Bortolom, para conversarmos sobre pluriversidade e direitos humanos na formação e no Fazer Psi. O tema, esse que nós vamos conversar, é muito, muito importante para a psicologia. Não existe qualquer possibilidade de pensarmos em saúde mental e de trabalharmos com saúde mental sem a defesa intransigente dos direitos humanos. Sem direitos humanos respeitados, nós não temos saúde mental. E esses direitos, eles devem ser para todas as pessoas. Mas será que é assim que funciona no dia a dia? Para responder essa pergunta, é preciso pensar em como nossa sociedade está organizada. E é aí que entramos em outro assunto que nós vamos abordar na segunda-feira, que é a pluriversidade. Você já ouviu falar nisso? Sabe o que é e qual a importância para a psicologia? Pois bem, no dia 24, juntas, nós vamos buscar essas respostas. Até lá! O melhor lugar do mundo é aqui e agora.